Poeira aos olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava, o bicho, a casa, a ponte, a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Levanta os olhinhos pro céu, a rosa também sofre e chora. Quem tem o que eu te dei agora, manhã da manhã lá fora. Licença pra me esquecer, licença que eu dei, sonhei um rio sem um rio ninguém. As principais causas da poluição atmosférica é a queima dos combustíveis fósseis como o carvão mineral e o óleo diesel. Estes liberam óxido de nitrogênio, enxofre, gás carbônico e monóxido de carbono. Esses gases são causadores do efeito estufa, processo que contribui com o aumento da temperatura do planeta, chamado aquecimento global. Isso ocorre porque esses gases são capazes de absorver parte da radiação solar infravermelha refletida pela superfície da Terra. Assim, evitam que ela escape para o espaço. Estes gases podem causar consequências à população da cidade. O óxido de nitrogênio, por exemplo, causa bronquite, asma e efisema pulmonar. Estes diminuem a capacidade de formação de anticorpos no organismo humano. Além disso, ao se juntar com o vapor d'água da atmosfera, esses gases geram a chamada chuva ácida, que contém ácido nítrico e ácido sulfúrico. Olha, eu sou médico de profissão, exerço a profissão de médico, atendo doentes com problemas respiratórios e cardiovasculares provocados pela poluição do ar, bronquites, bronquiolites, pneumonias, faringites no geral, e os danos para o aparelho cardiovascular, que são danos mais graves, que fazem as pessoas morrerem de uma forma mais rápida. Então, aí principalmente infarto de miocárdio, doenças cardíacas causadas pelos particularmente particulados de enxofre. É comprovado cientificamente que a inspeção tira poluente do ar. A inspeção tira gases tóxicos do ar. A poluição atmosférica e o tráfego juntos estão entre as maiores causas do infarto do miocárdio, dentre outros fatores evitáveis. Crianças e idosos são os grupos etários mais suscetíveis aos efeitos da poluição. A poluição do ar provoca cerca de 4.000 mortes prematuras por ano em São Paulo. E nos níveis atuais, ela reduz cerca de 1 ano e meio de vida de quem mora em São Paulo. Embora os carros hoje sejam mais eficientes, eles ficam tanto tempo parados, soltando emissões, né, que a gente acaba tendo uma situação adversa. Além disso, o clima da cidade mudou. Nós temos hoje condições diferentes de dispersão da atmosfera, fazendo com como se eu tivesse uma tampa, né, de ar poluído, segurando o calor e impedindo a dispersão dos poluentes. A ordem de prioridades é, em primeiro lugar, o pedestre, em segundo lugar, o transporte público de massa, e a ciclovia vem na sequência com o transporte individual não motorizado. A ciclovia não é só mobilidade. As pessoas estão imaginando que é só uma questão de mobilidade, é também uma questão de mobilidade. Mas é um transporte não poluente, que faz bem para a saúde como nenhum outro transporte. São Paulo é uma cidade que você precisa entender a personalidade dela para decidir se gosta ou não. E São Paulo tem energia para se transformar. Ela tem criatividade, ela desenvolve todas as soluções. O que está faltando é muito pouco. Nós temos combustíveis alternativos, nós sabemos fazer os corredores, nós sabemos fazer metrô, nós temos gente capaz de estudar o uso e ocupação do solo. Nada disso precisa ser inventado, basta simplesmente implementar. Mais ou menos, São Paulo devia reduzir em torno de 3 vezes o seu nível habitual de partículas atmosféricas para ter o padrão da Organização Mundial de Saúde. Então, isso significa que ainda tem um caminho longo a fazer e que não vai ser feito a partir de veículos de baixa emissão somente. Você tem que repensar a forma de se locomover na cidade. Uma das instituições responsáveis por monitorar a qualidade do ar no Brasil é o IBAMA. Este produziu ao longo de anos algumas resoluções para os padrões de qualidade ambiental de emissão de poluentes. Por exemplo, a Resolução 006 de 15/6/1988, que dispõe sobre a realização de um inventário dos resíduos industriais gerados e ou existentes no país. A Resolução 003 de 15/6/1989 dispõe sobre os níveis de emissão de aldeídos no gás de escapamento de veículos com motor a álcool.
A 008, de 6/12/1990, estabelece limites máximos de emissão de poluentes no ar. A 016, de 17/12/1993, ratifica limites de emissão de poluentes por veículos automotores. Indústrias, refinarias de petróleo, termoelétricas a gás e óleo e até fábricas de cimento que entraram em operação antes de 2007 terão que reduzir suas emissões de poluentes aos níveis adotados para as novas plantas. Os prazos para adequação variam de 5 a 15 anos conforme a atividade, mas em alguns casos, as exigências terão aplicação imediata. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente em sua 104ª região ordinária. A medida tem como objetivo reduzir os níveis de poluição em áreas diretamente afetadas por estes setores da indústria. Emissões de gases tóxicos, como o sulfúrico, o nítrico e o fosfórico, além de particulados, serão limitadas e monitoradas para melhorar a qualidade do ar nessas regiões. O acordo com diversos setores foi alinhavado nos últimos 3 anos com o compromisso do setor de renovar seus processos e modernizar suas instalações. Seu carro por um outro meio de transporte? Não? E qual a sua opinião sobre as ciclovias e as faixas de ônibus que foram implantadas? Se está bem organizado, acho ótimo. Pretendo trocar para bicicleta logo que acabe aquela faixa do Eliseu. E por que você quer fazer essa troca? Pensando na minha saúde, não é pensando muito no E trânsito. qual a sua opinião sobre as faixas de ônibus implantadas esse ano? Maravilhoso. Eu acho que foi um grande ato político do Haddad. Você já pensou em trocar essa perua por um outro tipo de transporte? Para transporte individual, não para... Já, né? Normalmente eu só uso a perua mesmo para trabalho mesmo. Em dia normal eu gosto de andar bastante. Ou até ônibus. Você tem um carro? Não, só isso aqui. E quais são suas opiniões? Qual é a sua opinião sobre a ciclovia e as faixas de ônibus? Eu acho que é um bem necessário para todo mundo. Sabendo utilizar corretamente, né? Vale a pena. E você prefere andar de ônibus ou de carro? Eu prefiro andar de ônibus. Cansa menos e eu não preciso me estressar com esse trânsito maluco aí de São Paulo.